Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marina Cerqueira. Hoje eu trago o relato da Martinha. A Martinha trabalha comigo no Colégio Pedro II. Nós trabalhamos juntas durante um tempo, mas hoje ela trabalha numa outra unidade do colégio. Mas apesar da distância, a nossa amizade permanece e é isso que importa nas nossas relações, não é mesmo? A Martinha é uma mulher forte, tem uma história de vida incrível, com muitas superações e realizações. E eu tenho profunda admiração e gratidão por ter conhecido ela. Mas bom, eu vou deixar a Martinha falar porque ela tem bastante coisa para contar para vocês. A minha história é muito um tanto complexa, assim, porque, por exemplo, o concurso do Pedro II, eu estava fazendo faculdade ainda, num processo de monografia, estava na fase da monografia, enlouquecida, porque eu tinha uma criança pequena e estava fazendo disciplina, e uma amiga tinha ficado muito doente, emocional, né, com saúde mental muito abalada, e eu estava muito focada em ajudar essa amiga. E aí, nesse processo de monografia, que eu tinha que estudar a monografia e escrever a monografia, eu não tinha tempo para estudar para concurso. E surgiu o concurso do Pedro II, assistente de alunos, ensino médio, era o que eu tinha na época. Eu não tinha uma visão assim, cara, vou fazer os concursos para minha área, porque se eu passar, isso vai demorar 1 ano, 2 anos, de repente, aí eu sou chamada. Eu nunca pensei assim. Primeiro, porque eu nunca tive quem me orientasse. Eu vivi sozinha a vida inteira, né? Me orientar, dizer assim: olha, minha filha, faça isso, estude assim, vá por aqui. Ou então, faça assim mesmo. Não tinha. O meu marido, na época, né, o Bray, ele sempre foi muito incentivador. Isso foi muito importante para mim, porque assim, ele me incentivava muito a fazer os concursos, mesmo quando eu acordava no domingo do concurso e eu não tinha estudado nada para o concurso. Mas ele dizia: vá, que no mínimo hoje, nesse domingo, você vai ver o que está caindo e você vai ver as matérias que caem. Em algum momento, para o próximo concurso, você estuda, que eu nunca estudava, mas assim, eu sempre fazia a correção, por exemplo, das provas, com os resultados que tinham dado. Por quê? Porque mesmo eu sem estudar, eu fazia a prova e eu ia pela minha intuição. Não era sorte, ou tipo assim, chute. Eu ia pela minha intuição de ficar exercitando a questão que vinha na prova e aquilo que era meu conhecimento prévio, né, que era a minha intuição. E aí eu, né, respondia com base nessa intuição, porque eu já era uma mulher mais madura, eu já tinha uma história de vida na militância, por exemplo, sindical. Então, muitas questões eu sabia, né, pela empiria de vivenciar as questões, né, do cotidiano que eu tinha que enfrentar. Então, eu conseguia fazer essas provas. Outras questões, por exemplo, quando eu estava fazendo a monografia, que era um processo muito enlouquecedor, com uma filha bebê, a Cecília tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio, quase 2 anos, mas não tinha 2 anos ainda. E aí, o que que eu fazia? Eu ficava tentando escrever durante todo o dia, porque era para monografia, era para me formar. Mas quando chegava um cansaço, eu fazia só simulado, que nem era, não era, era um simulado, tipo simulados, fazia simulados e simulados sobre a matéria que eu tinha mais dificuldade de fazer. Por exemplo, eu nunca estudei português. Eu até fazia algumas questões de português, via as questões, a resposta das questões e o que as pessoas contextualizavam daquela questão, né? Mas assim, eu via isso, e isso de alguma forma me deixava atenta e me fazia aprender sobre aquilo. Tudo em simulados. Eu nunca sentei para ler uma lei completa, assim, estudar uma lei completa. Eu sempre fiz simulados daquela lei, por exemplo. Então, aí isso funcionava para mim. E eu sempre fui com uma autoestima muito baixa, né? E aí, mas mesmo assim, a autoestima baixa me fazia acreditar que eu não ia conseguir. Mas a autoestima baixa não me impedia de tentar, sabe?
Então, eu acho que às vezes tem essa diferença. Eu tenho amigas que têm uma autoestima baixa e isso as paralisam. E eu sempre tive uma autoestima baixa, mas eu dizia, eu vou tentar. Vai que, né? O vai que sempre foi algo muito forte na minha cabeça. Apesar de algumas provas, era meu marido, né? Na época, que dizia assim, vai. Eu falei, mas eu fui dormir 2 horas da manhã, eu não estudei. Eu vou perder meu domingo com isso. Só aí eu já gastei o dinheiro mesmo, vou perder mais o domingo. Ele vai. É só até meio-dia, até 1 hora, uma coisa assim, né? Essa é metade do dia, depois você volta. E aí eu ia. E foi muito engraçado que o Pedro II parece um pouco com isso que você fala de energia. No Pedro II foi muito engraçado isso. Eu vou te contar assim, exatamente como aconteceu. Tinha a prova do Pedro II no domingo. Eu, enlouquecidamente, com monografia, uma criança de 2 anos, uma criança de 9 anos, marido, casa, né? Faculdade e fazendo 200 mil concursos de ensino médio para poder passar. E aí eu já estava inscrita para assistente de aluno do Pedro II. E aí eu não consegui estudar. Aliás, mentira, eu consegui estudar sim. Porque eu fazia assim, eu ficava, como eu falei no áudio anterior, eu ficava tentando escrever, estudando e lendo para a pedagogia, para fazer a minha prova, para fazer a minha monografia, que era um debate de gênero na época, debate de gênero na escola. E aí chegava um momento que eu cansava muito, eu não conseguia mais escrever. E aí, como eu não conseguia mais escrever, eu fazia simulados. Que na verdade, simulados são questões objetivas que você vai respondendo, ele vai te dizendo se está certo ou se está errado. E você pode. Na época eu paguei, isso eu paguei de verdade, assim, acho que foi uma boa opção. Foi ter pago o que? Concursos, né? Questões de concurso. Na época era questões de concurso, agora virou que concursos. E aí eu fazia os simulados de uma coisa específica, sei lá, legislação 8.112, por exemplo. E aí eu ficava fazendo aquele simulado. Aí eu fazia aquela questão, aí via se estava correta e que estava errada. Aí estava errada. Aí eu clicava nos comentários. O que o pessoal está falando sobre isso? Aí eu olhava, pegava outra questão, acertava. Mas era uma questão que eu fiz na intuição. Eu não tinha certeza se ela estava certa ou se estava errada. E aí aí eu pegava, mesmo sendo certa, né? Mas como eu fiz na insegurança, eu ia lá nos comentários das pessoas explicando aquela questão, né? Também fazia isso. Então era super cansativo porque eu estava na monografia, mas fazer o simulado assim aleatório, né? Como se eu estivesse fazendo uma prova e mamãe mandou, acabava que me ajudava a ser uma forma de estudo. Acabou virando isso. E foi assim, né? Eu fiz isso durante o processo de escrita da monografia, cuidando de uma amiga, porque eu tive que dar conta é, juridicamente, mas assim, não teve envolvimento jurídico de advogado e nada disso, mas assim, juridicamente, das questões de trabalho dela, da relação com a família, para ela não perder nada, para ir atrás dela, assim, tive que dar conta de tudo isso. Uma monografia, uma amiga surtando, e uma criança de 2 anos, uma criança de 9 anos e uma casa para dar conta, né? Aqui no Rio de Janeiro. E aí, mas mesmo assim, eu tentava ajudar para concurso. Estudei muito pouco, muitíssimo pouco. E aí, eu sempre entendi que eu não estudei. Eu tô descobrindo que eu estudei, falando com você agora. Porque o que aconteceu? Chegou o domingo da prova. A minha prova foi aqui no Barreto, em Niterói. Moro em Niterói. Minha prova era no Barreto de Niterói. E aí, no sábado, eu cansada da semana, sexta-feira é o dia da minha cerveja. Eu não tinha bebido na sexta, mas eu resolvi beber no sábado, porque as minhas amigas, veio um casal de amigas lésbicas, ficaram na minha casa bebendo, bebendo, bebendo. Elas não iam embora nunca, e eu também não queria que elas iam, e a gente ficou bebendo loucamente. Deu 2 horas da manhã, eu tava na porta de casa, botando elas pra ir embora do prédio, né? E eu lá conversando com elas, e 2 horas da manhã, e eu não tinha subido para dormir. E aí eu digo assim,
caramba, vão embora porque eu tenho prova amanhã. Foi a primeira vez que o Brian não precisou me dizer assim, vai, não tem problema, mesmo que você não tenha estudado. Eu era 2 horas da manhã, eu vim subir dormir, bêbada, muito bêbada. Acordei cedinho, não sei se, não me lembro se a prova foi 8 ou 9 horas da manhã, acho que foi 9. Mas eu acordei muito mal, muito na. E aí eu levantei com enxaqueca, com mal-estar, com tudo de ruim, catei todos os remédios da farmacinha. Botei na bolsa, e eu me lembro como se fosse ontem isso. Tinha um monte de gente na minha casa, que minha casa sempre teve muita gente, muitos amigos. E aí eu botei todos os remédios na minha bolsa, uma bala house e água. E aí fui fazer a prova. E na hora de sair de casa, eu falei, sabe, voz de bêbado. Tchau, gente, tô indo buscar minha vaga no Pedro II. E fui fazer a prova. E aí eu tomei o remédio, me sentindo mal. O cara que tava lá me vendo perguntou se eu tava tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou tomar um remédio e vou ficar bem. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa eu peço ajuda. E aí fiquei lá. Aí comecei a ler a prova, que a primeira é português. Prova de português, que eu sempre tinha, não muita segurança, mas eu falo assim, em português eu vou bem, né? Eu me garanto. Aí eu, caraca, o que é que aconteceu? E eu me garanto é mentira, porque tive uma nota, não foi lá tão grande coisa essa nota. Aí eu falei, meu Deus, não sei nada dessa prova. Aí eu falei, quer saber? Tomei mais uns remédios, virei um monte de água. E eu acho que eu dormi na prova, assim, uns 20. Não sei quanto tempo eu dormi, se eu dormi meia hora, se eu cochilei 20 minutos na prova. Eu sei que eu dormi, simplesmente dormi. E aí eu despertei, me olhei de novo, que eu tava no meio da prova. Fui lá, pedi pra ir ao banheiro. Aí fui ao banheiro, lavei o rosto, retomei, sentei, respirei fundo e falei assim: então, eu disse que vinha buscar a minha vaga, né? Meu pensamento, eu vim buscar a minha vaga. Eu simplesmente comecei a prova de trás para frente. E comecei mesmo assim. Eu abri a prova de trás, a última página, e comecei a fazer as questões. Eu acho que era legislação, conhecimento específico. E comecei a fazer a prova de legislação. Abri para trás, vi onde começava a legislação e comecei a fazer a prova dali. E fiz isso até chegar na prova de português, que era o início da prova. E pronto, larguei aquilo lá, né? Fiz, não me estressei, eu tenho uma definição, eu não fiz, eu sou muito ansiosa e eu desconfio que tenho TDAH porque eu sou muito dispersa. Eu defini uma coisa para mim nos concursos, que para mim eu acho que foi chave para os concursos da minha vida. Eu aprendi que independente de ter estudado, eu tenho que fazer a prova, porque ainda que eu pense que eu não vá passar, aquelas 4 horas que eu estou ali, eu estou debruçada, estudando, porque eu estou ali lendo, porque eu estou ali pensando, porque eu estou ali intuindo o que é aquilo, eu estou ali refletindo sobre as experiências que eu vivi na vida que podem me ajudar a responder aquela questão, né? Que eu tô ali. Então eu acabei definindo isso para minha vida. Então eu faço os concursos que eu quero fazer, né? Que me interessam, eu faço todos, que são da minha área. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, vou fazer a prova com tranquilidade. Não vou surtar. Sei que eu não estudei. Mas já que eu estou aqui, eu vou fazer a prova direito. Vou ler a questão direito, vou responder direito. E se eu vou ler 200 vezes aquela mesma questão, e se eu tiver dúvida, eu vou chutar, né, entre aspas, naquilo que eu estou intuindo que é o mais próximo, né, da resposta correta. E aí eu fui fazendo a prova, fiz a prova, fiz tranquila. E ainda assim, dormindo, sei lá, 10, 15, 20 minutos. E ainda assim, eu lendo devagar, pensando, não sei o quê, eu terminei a prova. Eu não fui os 3 últimos, sabe? Eu saí com os últimos, mas não os 3 últimos. Eu não fiquei presa na prova. Mas também eu tenho clareza que eu não me preocupo com isso. Se eu ficar, ok, não tem problema. Eu quero conseguir ter tempo de terminar a prova toda. Aí eu fiz a prova. E aí também, né, não fiquei com grande esperança, mas fiquei assim, ai, achei essa prova tão ruim, saí de lá assim, né? Tão ruim, mas enfim, tá feito, ok. Aí, aquela sensação de sempre.
poxa, essa prova estava fácil. Eu fiz uma prova ruim, mas a prova estava fácil. Se eu tivesse estudado, eu tinha passado. Era sempre esse pensamento quando eu ia fazer as provas. E aí eu volto para casa alguns meses depois, eu não me lembro bem quanto tempo depois, eu não sei se a prova foi em junho e o resultado em julho. Não, foi antes. Eu acho que a prova foi em abril e o resultado em junho ou julho, uma coisa assim. E aí eu entrei nos grupos de Facebook, que também não me ajudavam muito, porque acabava me dando uma ansiedade muito grande. E eu achando que eu estava muito mal. Aí eu parei de ver. Aí quando estava próximo do período, eu catei o telefone do Pedro II do RH e liguei. Eles disseram que ia sair na semana seguinte. Aí eu fiquei atenta. E aí, nessa brincadeira, eu passei em 13º lugar. Eu falo que 13 é meu número da sorte. E eu passei em 13º lugar para o Pedro II. E eu entro na primeira leva, porque eram 12 vagas. E eu fui a 13ª, só que eles chamaram até o número 15, eu acho, na primeira leva desse concurso de 2014. E foi assim. E eu sou muito feliz por isso, sou muito grata ao universo, né? Por todas essas questões. Mas eu fui fazer a prova bêbada, a verdade é essa. Espero que esse relato seja uma motivação para todas as mulheres que são mães, cuidam da casa, trabalham, estudam, são incansáveis. Espero que vocês não desistam. Um grande beijo para vocês.